Rio de Janeiro, bom dia Brasil, com que prazer nós estamos aí juntinho de vocês, aqui pelas ondas amigas. Você está vendo aí a Monja Coin, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui para você, está vendo aí já posicionado aí a prece de Cáritas, e nós vamos passando a câmera aqui por esse nosso escritóriozinho, no momento em que você vê essa capa de livro, né, que foi a capa do livro 50 anos de comunicação, que você ainda encontra à venda, não é? Nas livrarias Saraiva. Abraço grande a todos vocês que estão aí sintonizados. O Silvio Provenzano, impossível estacionar, tem nada não, Silvio, vem com calma, abração, mas tá chegando aqui por perto, né? O Eros Mário Cardoso, que Cardoso, desculpe, só tô brincando contigo, Cordeiro. É que ele me ligou agora há pouco, falei, vou fazer uma brincadeira com ele. É o Eros Mário Cordeiro, grande produtor cultural, recebe aí o nosso carinho. Então o doutor Silvio está chegando, infelizmente o doutor Cícero Munhoz acabou de avisar para a gente, né, de que cicatrizes da enchente na rua. É verdade, o Silvio estava comentando, aqui ficou cheio d'água, Silvio, foi um negócio terrível, sabe? Então o doutor Munhoz é que não vai dar para chegar, porque ele mora em Jacarepaguá e está um engarrafamento, segundo ele, terrível, e ele falou, Fernando, não adianta chegar tipo 15 para as 9. É verdade, é verdade. A gente lamenta a ausência desse querido amigo, mas com certeza o importante é que na realidade ele preserve lá a sua integridade, né? Se não dá para chegar, volta para casa ou vai para o trabalho posteriormente. Muito bem, eu quero também dizer que provavelmente estarão aqui hoje dois cantores, um que é professor e cantor, que é o nosso Alexandre Veloso, da Portela, e também o grande cantor Marcos Moran. Os dois não chegaram ainda, mas eu quero que realmente deve ser por problemas do trânsito, né? Mas olha, uma notícia muito triste agora de manhã, se você não viu, o noticioso já mostrou na televisão, houve o desabamento de 2 prédios de 4 andares no Itanhangá, na região de Muzema, na comunidade de Muzema. A prefeitura confirma que são prédios irregulares. Isso mostra a tragédia que é o Rio de Janeiro nos dias de hoje, né? Porque, afinal de contas, como é que pode? Mas, infelizmente, é o abandono das chamadas comunidades, são as construções irregulares. A gente sabe que quanto mais distante, né, o bairro, mais problemático fica, né? E aí as milícias tomam conta, os marginais ou os criminosos, ou unidas ou desunidas, e fazem o que quer. Recentemente foi divulgado, inclusive nos vários telejornais, eu mesmo divulguei aqui, notícias de apartamentos que são construídos a toque de caixa pelas chamadas milícias. Isso aí tu vende pela metade do preço de um apartamento normal. O cara tá aqui, ó, não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, entra numa dessa. Mas quando falaram até, mostraram até essas falas autorizadas de escutas por parte da polícia, a pessoa, mas tem garantia? Não, não tem garantia. Você dá uma entrada de tal, você paga tanto por mês, você entra e mora. Quer dizer, e o curioso é que esses apartamentos, esses que desabaram também, se vocês verem através da internet, João Batista Silva Rocha, ou através mesmo da televisão, vocês vão ver que tinha uma aparente sofisticação. E perguntado aí pelo repórter, até da Globo, né, sobre um transeunte que estava lá, um morador e tal, e escuta, esse prédio é novo? O cara falou, olha, foi inaugurado há uns 6 meses. Agora, são prédios, os caras querem construir, vender, estão um pouco se lixando para as pessoas. Alguns dizem, usam até areia da praia, quer dizer, não é areia preparada para misturar o cimento. E aí a coisa fica muito frágil, né? Então o que acontece? Esses prédios, você vê que a rua sequer asfaltada meio que calçada, meio que barrenta, né? E você observa que é um prédio colado no outro, O muito provável que tenha acontecido é o prédio que desabou levou o outro. E tinha gente dentro.
Segundo os moradores que estão lá, o Corpo de Bombeiros chegou, mas o lugar é tão longínquo, é tão subido, que pelo menos não deu ainda para chegar com o caminhão, não sei se vai dar. Então, primeiro os moradores foram acudir, ouviram um estrondo imenso, né? O que era? 2 prédios de 4 andares cada, desabando. Alô, Alcimar Oliveira, alô, doutor Hernando Sampaio. E aí, uma moça chorosa estava dizendo da mãe dela que estava gritando no quarto desabado, sabe-se lá qual é a condição da senhora. Outra cena impactante que a gente viu, um corpo sendo levado provavelmente acima de uma porta por populares, sei que não mexia, quer dizer, Deus permita que não tenha morrido, né? Mas é muito complicado mesmo, e essa imagem, mais uma vez, vai correr mundo. Há pouco tempo atrás, a imagem da desgraça com relação às enchentes, e agora essa imagem do desabamento. Então, para vocês terem uma ideia, a coisa tem que ter norma para poder ser construída, tem que ter arquiteto, tem que ter engenheiro, o CREA tem que fiscalizar, a prefeitura tem que dar o habite, né? O Corpo de Bombeiros idem. Quer dizer, quando fazem a toque de caixa, você não tem a menor garantia daquilo que está sendo feito. E quando o objetivo é só lucro, os caras fazem de qualquer jeito. Então você vê a cena hoje com esquadrias de alumínio caídas, uma série de coisas irregulares, uma pastilha até bonita, pastilha verde, branca e tal, parecia ser, porque esses 2 prédios que desabaram, a sorte é que um terceiro ainda não desabou, mas os bombeiros estão cercando na distância, que é justamente, está chegando aí doutor Silvio Provenzano, os bombeiros estão cercando na distância, que é para que, porque há risco, segundo um soldado do Corpo de Bombeiros, que desabe também o prédio da direita e o prédio da esquerda, porque o processo é o mesmo, eles foram construídos antigamente, eu não sei se hoje ainda na engenharia se chama assim, antigamente se chamava parede e meia, né? Parede e meia. Quer dizer, por quê? Porque você constrói aqui e cola a parede do outro prédio ali. Se houver um piripaque, como aconteceu nesse prédio que desabou, quer dizer, vai haver também o desabamento do outro. Ele puxou. Agora, será que não afetou, digamos assim, as pilastras, as colunas dos 2 prédios subsequentes? Quer dizer, é isso que o Corpo de Bombeiros está pensando. Parece que em cada prédio desse tinha no mínimo 4 famílias, e Deus permita que não haja vítimas. Mas as imagens são terríveis. É uma pena mesmo. Então é aquela história. Vai se fazer o quê, né? Vamos aguardar. Já vamos para o doutor Silvio Provenzano. Vou mostrar ele para vocês. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Fernando. Prazer em... Roberto, que está nos ouvindo. Isso. Está dando as notícias de hoje. Desmoronamento lá no... Triste, é verdade. 4 atrás. Lamentável, né, doutor? Temos assunto para conversar. Temos assunto para conversar verdadeiramente. Minha gente querida, vamos então para a prece, porque do jeito que a coisa está, haja prece, só Jesus na causa, né? Porque realmente esse ano de... Olha, deve estar chegando aí os outros 2 convidados de hoje, o cantor Alexandre Veloso, da Portela, e também o Marcos Moran. Vamos então ao momento da prece, né? Que é fundamental para que a gente comece o dia bem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a guia ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos esse momento importante, que é esse momento de oração. Eu queria lembrar vocês que este é uma oferta das espadascatana.com.br, autênticas espadas samurai que você importa diretamente do Oriente, né? espadascatana.com.br. E queria também mandar um abraço para o meu amigo gerente lá do Bradesco, o Newton. Alô, Newton, um abração para você, não é? O Fernando Pereira deve te procurar, viu, Newton? Um abração, tudo de bom, e também um abraço. E lembrando a você que seguro se faz no Bradesco, Bradesco Seguros. Também quero mandar um abraço para o Álvaro da Camélia Flores, que fica no Mercado das Flores, onde você pode adquirir, né, a sua, digamos assim, corbeia de flores e até 5 horas da tarde pode ser entregue em qualquer parte do Rio de Janeiro. Djalma Mello, um abraço. Felipe Ferraz também, um abraço. Oscar Berro, barbaridade, como pode ter água e luz e ser irregular? Pois é, quem coloca as linhas e como cobram? Quem faz isso? E todos fingem que não sabem. Então essa é a triste realidade que nós vemos aqui. Já aqui na agulha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a música do nosso querido Alexandre Veloso, que é cantor, que é professor, que é da Portela, mas vamos conversar com o doutor Silvio Provenzano. Doutor Silvio é o nosso querido amigo, doutor Silvio, médico dos qualificados do Rio de Janeiro, e doutor Silvio é também presidente do CREMERGE, né, Conselho Regional. Muito bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Fernando. E triste, né? Muito triste essa história de desabamento, né? Aqui tendo um noticiário. Uma notícia dessas, queda, né? de um prédio e ao fundo depoimento de moradores vizinhos. Estão ouvindo gritos, né? De pessoas que estão presas embaixo do escombro. Né? Né? Imagina um prédio de 4 andares, uma construção irregular. O governo muito bem salientou. Tinha água, tinha luz. E quem é que coloca água, luz? São gastos também de água e de luz. Com certeza, né? Impressionante, né? Como é que a gente vive num país de irregularidades, né? Tudo errado. Meu Deus do céu. E o que é pior, né? Paga-se por tanta irregularidade, por tanta ilegalidade com a própria vida, a vida dos filhos. Olha, não há o que falar, a não se lamentar e que haja prece de Cáritas para a gente poder, meu Deus do céu, para poder... alguma esperança dentro do coração, porque as coisas estão feias. Que loucura, né? Eu vi, na segunda-feira, naquele dia do temporal, houve uma homenagem que foi prestada na Câmara dos Vereadores
ao dia do médico legista, e um grande amigo foi homenageado lá, recebeu uma belíssima medalha, o Dr. Luiz Carlos Prestes Júnior, um grande médico perito, esposo até da vice-presidente do CREMERG, a doutora Célia. Aliás, Sim. hoje é dia do obstetra, parabéns. Parabéns a todos os obstetras. E quando chegamos no CREMERG, já por volta de 21 horas, a chuva estava muito forte. E eu tenho alguns defeitos, poucas qualidades, uma delas é a prudência. Eu falei, não vou sair daqui não. Que bom, né? Carro no estacionamento, falei, vou esperar um pouco. A minha esposa, ela tinha saído da casa da mãe, que mora em Vila Isabel, para nossa casa no Jardim Botânico. Ela, na hora que ela entrar no Rebouças, fecharam o Rebouças. Então ela ficou parada do lado de uma cabine de polícia e eu dentro do CREMERG. Meu Deus. Essa foi nossa segunda-feira à noite. Ela conseguiu chegar em casa já por volta de 3 horas da madrugada, quando reabriram o túnel. E a essa hora eu estava dentro do CREMERG sem conseguir dormir, né? Por conta de tudo que estava acontecendo em volta, né? Terça-feira nós tivemos que dar um ponto facultativo, já que o Estado tinha feito isso, porque muitos dos nossos funcionários, moradores de regiões mais distantes de Botafogo, não tinham como sequer sair de casa. E muitos chegaram, mas chegaram de madrugada. Então não havia como trabalhar na terça-feira. Veja bem, em pleno dia de trabalho normal, nós tivemos que praticamente fechar as portas. Os poucos funcionários que lá estiveram ficaram, né? Às 15 horas liberar. Porque não dava mais para ficar. E foi direto isso aí. Meu Deus, pagamos impostos tão caros, né? E a prefeitura foi um acidente da natureza, né? Realmente choveu demais. Meu Deus do céu, mas Só também. Que eu acho que a gente tem que se precaver para isso, né? Claro. Minha precaução foi não sair de onde eu estava. Agora, e aqueles que estavam em áreas de risco, né? E eu fico sempre me lembrando, né? Aquela avó com aquela criança. Meu Deus do céu, o táxi não era para elas, né? Um casal penalizado pela angústia dela de ir para casa e cedeu o seu lugar no táxi. Meu Deus, é triste, né? É um negócio, uma sensação. É o destino aliado à incompetência. Sabe, eu fiquei pensando, por exemplo, eu moro num prédio que é de 1960. Mas tudo indica que foi bem construído, que está inteiro até hoje. O grande você, o meu é de 1938. Pois é, e a gente fica imaginando que tristeza, né? As famílias estão ali, de repente levantando, alguns dormindo, e tudo desaba, meu Deus do céu. É um negócio, acorda com barulho. Não é? Se acordar, né, doutor Silvio? Eu queria começar com um assunto diferente, mas infelizmente não tem outro assunto. Não tem, né? Alexandre Veloso, muito bom dia, seja bem-vindo. Você também é professor, né? Sim. E me disseram que dos mais queridos, né? Então a gente fica muito feliz com isso, além de cantor, de portelense, né? Outra grande qualidade. Agora, meu amigo querido, como é que você vê uma notícia dessa de manhã? Fomos todos pegos de surpresa, né, com essa notícia lamentável, mais uma, né, dentre tantas, né. A gente realmente vive um momento muito complicado no Brasil, né, desde janeiro a gente vem vivendo aí um momento realmente muito complicado no Brasil, porque a gente tem notícias ruins. É incrível como a gente de janeiro para cá só recebe notícias ruins. A gente só vislumbra para o futuro próximo perdas, né, perdas. E isso realmente é o que a gente chama de distopia. O Brasil vive uma distopia hoje, né? Uma falta de esperança no futuro. A gente sempre busca torcer, pensar que as coisas podem melhorar, mas a gente não vê essa luz no fim do túnel. Pelo menos até agora não se consegue ver. E no caso do Rio de Janeiro em particular, essa questão da natureza e da falta de estrutura que a cidade revela para resistir a esses fenômenos naturais. Eu estava vendo esses dias... Você viu aquela passarela de Tim Maia, caiu pela quarta vez. A passarela é inviável, né, Fernando? Né? A passarela é inviável. A passarela é construída... Aliás, é ciclovia, perdão. É isso. Ciclovia. A ciclovia é construída, tendo abaixo dela o mar... e a montanha. E a montanha em cima com os possíveis deslizamentos, né? Que podem ocorrer. Como é que gastaram uma nota, né? É um local de risco, né? Um local de risco. Não é o local correto. Alguém botou a mão no bolso, né? Tá mais cheio, né? Como é que essa coisa do político. Aquela obra só Justiça seja feita, me perdoe, Veloso.
Não foi o atual governo que construiu. Não foi. Então, a gente está metendo pau no atual governo. Temos muitas razões para isso. Mas temos. Que a construção dela foi planejada. A época do Eduardo Paes. Sobre quem ninguém fala nada, né? O próprio atual prefeito, quando ele diz que a natureza foi, digamos, surpreendeu, o governo, em primeiro lugar, não pode ser surpreendido. Claro. Igual o goleiro, né? O cara chutou no esperado. Não, e outra coisa, você foi eleito porque quis, pô. Você foi eleito porque quis. Sim, recebemos uma dívida enorme. Sim, você quis. Mas já sabia. Já sabia. A alegação é que realmente não tinha como disponibilizar de recursos para fazer aquilo que precisava ser feito. Mas nesse momento, nem esse argumento ele usou. Ele usa o argumento de que a mídia está fazendo uma campanha malévola contra o governo dele. A própria TV Globo, ele atacou a TV Globo. Né? Aquela cena dele colocando a mão no microfone, afastando. Não quero falar com você, para repórter da Globo. Em primeiro lugar, ele pode ter os motivos que ele tem para não gostar da TV Globo, das organizações marinhas. Ninguém vai discutir isso, é um direito dele. Agora, enquanto governante, ele tem que atender a todos, né? Ele tem a obrigação de dar esclarecimentos a todos. Por menos que ele goste, com certeza ele odeia o pessoal da TV Globo, das organizações marinhas de um modo geral. Ele tem os seus motivos, eu também não vou discutir esses motivos, porque eles não são nem um pouco complacentes, como não deve ser. Eu acho que a imprensa tem que ser isenta. Acho que o papel da imprensa é de fotografar, é o de mostrar, e infelizmente muitas vezes a gente vê isso. Se você quiser depois eu te conto, eu fiz uma matéria para uma determinada televisão aí sobre ponto eletrônico, e a edição que fizeram de uma maldade mesmo? Toda a prova. Aquele jornalista, para ser moleque, tinha que se renascer, não vou dar o nome dele nem a televisão, porque perguntaram se o CREMER já era favorável ao ponto eletrônico. E eu disse que o ponto eletrônico que é uma forma que a gente tem de fiscalizar a presença do profissional dentro das instituições. O judiciário conseguiu que ele fosse abolido porque não é compatível com a atividade do judiciário. No hospital, eu, enquanto na época, alguns anos atrás, era o coordenador assistencial dos servidores, eu entendia que obrigar um cirurgião a interromper o procedimento, que está na hora dele colocar o dedo na máquina, é de um absurdo sem tamanho. E o que impede, por outro lado, de um profissional mal intencionado chegar lá, colocar o dedo, virar as costas e ir para sua clínica privada e no final da jornada voltar a colocar o dedo de novo? Exato. Que eu achava que aquilo era mais uma moda do Brasil, que é um país que vive das aparências. Nós somos os reis, os imperadores da hipocrisia no mundo. Temos que não há racismo e vemos o preto com a loura, ele deve ser jogador de futebol. É um país que realmente precisa ser reinventado para anteontem. E eu disse, olha, o ponto eletrônico é uma forma de você ser hipócrita. Eu quero produtividade. Então eu sugeri na época ao Ministério, enquanto diretor médico dos servidores, que o médico fosse cobrado e, consequentemente, pago pelos atendimentos que ele fizer. O cirurgião tem que fazer X procedimentos no mês, o clínico tem que atender X, Y pessoas mês, ele tem que ter essa produtividade. Eu não quero, de forma alguma, um dedinho numa máquina como prova de produtividade, porque não é. E eu não quero que o paciente seja prejudicado para que o médico não se prejudique no seu salário, porque ele precisa interromper a cirurgia para colocar o dedo, porque até isso é puramente burocrático. Quem inventou aquela idiotice realmente não entende o que é um hospital e as necessidades do hospital. O médico muitas vezes tem de seu plantão, porque no momento dele passar o plantão tem uma parada cardíaca, ele não vai largar o doente no meio de uma parada porque está na hora de ir para casa. Isso eu nunca vi acontecer em toda a minha vida, por mais que a gente fale que os médicos são irregulares, eu nunca vi um médico virar as costas para um doente numa parada cardíaca porque bateu o horário de ir embora. Tem que bater o ponto. E o ponto eletrônico praticamente obrigava isso. E eu disse que eu era totalmente contra. Você sabe o que é? 5 segundos, o CREMER é contra o ponto eletrônico. Ou seja, a favor da vagabundagem. Que isso? Com esse subtítulo? Não. Isso é o que se deduz. É o que se deduz. Aí, como o CREMER viu o ponto eletrônico? O CREMER é contra o ponto eletrônico. O resto da minha explicação contra foi omitido e, a meu ver, propositalmente, por um viés de uma reportagem
em que o médico é vagabundo, como muitos querem entender. E não dizem, por exemplo, que é, no momento, junto com os policiais, o que tem o mais alto índice de suicídios. Culpa das frustrações de um trabalho que é muito mal remunerado. Eu estava em Recife semana passada, como você mesmo noticiou aqui no programa, e à distância da internet eu te acompanhei. Sabe o que é, Fernando? Fizeram um concurso público, procurador do Estado, sabe aonde? No Distrito Federal. Valor do salário do procurador, justíssimo, R$ 24.600. Nesse mesmo edital, saiu concurso para professor de cirurgia de cardiologia da Universidade de Brasília, UNB. Salário, R$ 2.000. Meu Deus do céu. Aí eu me pergunto, você se operaria com um aluno de um professor que se sujeita a fazer um concurso para ganhar 2.400? Aviltaram o médico no Brasil. Aí quando o jovem se suicida, e o suicídio na faixa dos 10 primeiros anos de formado, é onde incide mais, e isso preocupa muito o CREMERG, isso me assusta. Aí eu vejo uma matéria onde um médico presidente de um conselho defende a produtividade do profissional como forma de pagamento, de justificar a presença dele na instituição, e o mau caráter, porque eu não quero compará-lo a você nem a Samira. O mau caráter faz uma reportagem com um viés totalmente desviado da intenção da declaração. Então veja bem, sem citar nomes, porque nem merece ser mencionado num programa do teu gabarito, é um canalha. Da mesma forma que eu entendo que o seu Marcelo Crivella, ele enquanto prefeito, ele pode ter a opinião pessoal dele, mas o prefeito não pode tê-la. Ele é obrigado a falar com todos. Goste do entrevistador ou não goste. Não. Aí eu me pergunto, ele já se lançou candidato numa possível reeleição. Debate da Globo, será que ele irá? Essa é a pergunta. O Alexandre, queria saber de você do viés de carnaval, que você é muito ligado também. Não, mas ainda nesse assunto do prefeito, porque no piti que ele deu, essa que é a verdade, ele falou do carnaval. Porque ele tá magoado com isso, que ele não gosta de carnaval, ele se descaracteriza porque ele é o alcaide, ele é o prefeito da cidade, ele tem que estar presente, mesmo não gostando, correto? E aí ele mostrou a frustração dele com relação a isso, quando ele disse para a repórter, a Globo está me perseguindo, porque a Globo quer que eu faça o carnaval às custas da prefeitura, e ela quer faturar 250 milhões por ela própria. Eu fico perguntando, por que a prefeitura, se é que existe isso, por que a prefeitura não pode, ela própria, assumir o carnaval, né, através de uma TV municipal que seja, e dizer, olha, a cobertura tem que partir de mim, para poder arranjar dinheiro. Quer dizer, é uma visão meio torta, não? O carnaval, houve um tempo que quem tocava o carnaval do Rio era Rio Tour, né? Quer dizer, a municipalidade é que fazia o Carnaval do Rio, não a transmissão televisiva. Era negociado com as emissoras. Sempre foram as emissoras privadas que transmitiam. O Tupi transmitia, a Bandeirantes. A Manchete transmitiu um ano que eu fiz pela Manchete em 84. O Sambódromo, a primeira foi a Manchete. Porque a Globo havia brigado com a Rio Tour, era o Antônio Lemos, o presidente, que mais tarde seria meu produtor de rádio, que Deus o tenha. O Brizola fez que a Globo boicotasse o samba. Porque não podia alocar equipamento, e aí a Manchete fez uma cobertura extraordinária. Dá saudade, é verdade. No ano seguinte estava lá, transmitindo os desfiles. Fizeram até um pulo, né, Fernando? Na época, foi. Fizeram um pulo. Agora, por que essa coisa de dizer que... por trás disso há aquilo que sempre nos preocupou e sempre foi motivo da nossa crítica em relação à possível eleição do Crivella. Sei. Que é a questão do viés religioso, confundindo com o político. Com o Estado. Com a visão política. Então a gente tem um comprometimento e até um aparelhamento em certas circunstâncias. Aquela história da Márcia era aparelhamento. Sim, evidente. Aquela de convidar todo mundo para eleger o filho, que infelizmente não foi eleito. Infelizmente para ele. Quem quiser fazer cirurgia de catarata, fala com a Márcia. Então, aparelhamento da máquina da prefeitura em função do viés religioso.
E a gente sempre temeu a eleição do Crivella por causa desse tipo de situação. Então você vê, no caso do Carnaval, ele não entrega a chave da cidade ao Raimundo. O que é uma bobagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, ele pode ter religião ele não precisa nem ir ao sambódromo. É o prefeito. Ele vai lá, entrega a chave e acabou, vai embora, se retira. Né? Não tem problema nenhum. Quer dizer, a gente acha que não tem, mas de repente para ele tem. E isso fica feio, quer dizer. Então a gente começa a ter, ele começa a se autocercear. E você não pode ter um gestor se autocerceando. É o que o doutor disse aqui. Ele é um gestor público. Ele não pode se autocercear. Ele tem que atender a todos, ele tem que dar satisfações a todos. E o Estado é laico. Ele tem que participar dos eventos, quaisquer que sejam. Com certeza. Independente do viés religioso. Seja do agrado dele. Lógico. Então a gente fica com uma gestão travada. Travada. E isso só atrapalha o andamento, o bom andamento de todas as atividades da municipalidade. Olha, nós temos ali, essa mesa já está posicionando. Vamos fazer uma pausa musical com o nosso querido Alexandre Veloso, cantando uma música muito simpática. Eu não acredito. É impossível acreditar num amigo querido que eu tive a oportunidade de conhecer, está lá em Belo Horizonte até hoje. Entrevistei várias vezes o Márcio Greik. Márcio Greik está bem, não sai das Minas Gerais, né, Márcio? Mas vamos ouvir então o Alexandre Veloso com É Impossível Acreditar que Eu Perdi Você, do Márcio Greik e do Cobel. Vamos nós? Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Opa, nessa hora a internet não pode travar. Nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte, venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou. E no meu olhar nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrir. Eu vou pedir desculpas porque a internet está falhando, mas lamento, mas de qualquer maneira deu para sentir o romantismo. Me perdoe, viu, Alexandre, que aí independeu da gente, né? Quando acontece isso, é muito raro de acontecer. Mas é que a gente... falha da internet. Hoje, você sabe que hoje eu cheguei a escrever para vocês de manhã, eu estava tão preocupado com isso, porque andou dando uns piques de internet por conta da chuvarada. Teve um dia que ficou sem até a hora do programa. E hoje, quando eu acordei muito cedo, acordei 5h30 por conta da preocupação, que tem muita coisa para arrumar, muita aparelhagem. Você mandou mensagem bem cedinho. Mandei, você chegou a ler, meu Deus, eu fiquei depois, estava sem internet, falei, olha, eu não quero que você se despenque lá de Copacabana, lá do Jardim Botânico, né, que foi uma região muito atingida, né, para chegar aqui não ter um programa. Você sabe que quando eu cheguei aqui, a tempo de chegar, eu diria pontualmente, antes das 8 horas, eu não conseguia parar